Saudações, bastiões! E aí, quinta-feira, empreendedorismo, Arnaldo Vergueiro aqui vos falando, tripulante dessa nave que vos fala, não é que a nave fale, quem fala sou eu, e por sinal eu falo pra caramba. Mas e aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Papo de hoje, empreendedorismo. Quem está parado, fazer alguma coisa. Quem tem o plano A, se segura no plano A, mas parte para o B, parte para o C, porque está difícil. Tem gente vendendo almoço para comprar janta, tem gente beliscando fumaça. Toda vez que eu falo isso, em beliscar fumaça, eu lembro de um grande amigo, um grande irmão, que o apelido dele é Fumaça, só que ele é fumaça com PH e SE. E aí ele diz o seguinte: porra, tu fala que está beliscando fumaça? Mas é a situação que nós temos hoje em dia aí, está tudo muito complicado. E aí, gente, nessa seara de entender o que seria o nosso bate-papo de hoje sobre empreendedorismo, papo meio interessante. Eu digo meio interessante, não, completamente interessante, mas que, aos olhos de muitos, não é visto com muita clareza. Você, normalmente, quando vê alguém falar em empreendedorismo, o nego fala, ih, mais um que vai dar com os burros na água. Mas quando você vê o cara com sucesso, pô, esse cara é bom. Quando as pessoas pegam pessoas que são expoentes hoje numa série de assuntos, pô, beleza. Mas quando você pega o cara que está desenvolvendo o projeto, é a ideia do, não vou dar valor para isso não, isso aí não vale nada não. E aí, gente, é quando a gente começa a pecar pelo desconhecimento. E o papo de hoje sobre o empreendedorismo real, o que ninguém te conta sobre os riscos e o aprendizado. A ideia de você começar a entender um pouco melhor aquilo que nós devemos observar como um suposto empreendedorismo. E como primeiro tópico, nós vamos falar sobre a ilusão do empreendedorismo, pasmem, instagramável. Como assim? Instagramável? Instagramável. Instagramável. Isso vem de onde? Qual é a origem? A origem da palavra é Instagram. Então, nós estamos falando sobre uma imagem que o empreendedorismo dentro da rede social Instagram possa estar te transmitindo. E aí você precisa entender que o empreender, você começar uma proposta, um trabalho, isso não é glamour, isso é guerra. É acordar cedo, é o dia inteiro para você fazer uma série de coisas, e o dia para o empreendedor ele vai ficando cada vez mais curto, e o reflexo disso são as horas de sono. O empreendedor, ele no início ele tem até uma certa tranquilidade, mas depois o tempo vai reduzindo, vai reduzindo. A pessoa que está aí arguindo sobre uma proposta de plano B, ele está no segundo trabalho, esse cara está dormindo 5 horas por noite, mas é por uma boa causa. É isso que a gente precisa entender. E aí, gente, esse empreendedorismo instagramável, que palavra, meu Deus, ele mostra a vitrine nas redes sociais que esconde o quê? O cansaço, a cobrança e o medo diário de que isso não dê certo, não venha a lograr êxito, vamos dizer assim. E aí você entender sobre como funciona a diferença entre trabalhar por conta própria e montar o seu próprio negócio. Pô, não é a mesma coisa não, Arnaldo? Trabalhar por conta própria, você vai ali, faz a hora que você quer, do jeito que você quer. Como eu vejo algumas pessoas que hoje seriam, eu vejo como um plano B, um plano C, a galera que trabalha com transporte de passageiros, né? Para não falar marca, não falar empresa específica, mas é como se fosse a Uber. Você trabalhar ali com transporte. Tem pessoas, não, hoje eu só quero trabalhar tanto tempo. Hoje eu só vou trabalhar 4 horas. O aplicativo te permite
a hora que você quer estar disponível. Isso aí eu entendo como trabalhar por conta própria. O cara vai a hora que quer, é por conta própria. Ele faz do jeito que ele quer e a hora que ele quer. Agora, quando você monta um negócio, não. Aquilo ali tem hora de entrar, tem hora de sair, tem hora do que você vai fazer o quê. A organização, ela, ela é bem diferente, entende? E aí nós começamos a entender qual seria o impacto psicológico de empreender. Primeiro, você vai fazer investimento. Você vai fazer investimento em material, em mão de obra e em tempo, não é verdade? E com isso vem o quê? A incerteza, a solidão. Meu Deus, a solidão, então, eu tiro por quando eu resolvi fazer 3 cursos ao mesmo tempo e como eu fui criticado. Pô, não sei o quê, você vai fazer 3 cursos ao mesmo tempo e tal, não sei o quê. Mas eu vi que eu tinha condição de fazer aquilo. E eu fiz os 3 cursos. Quando chegou no final, pô, era tapinha no ombro. Esse cara aí, pô, isso aí é fogo. Porque, assim, é uma coisa que a gente costuma falar. Ninguém fala dos porres que eu tomo, mas todo mundo fala dos tombos que eu levo. Isso é um ditado antigo que mostra que enquanto você está trabalhando, está empreendendo, ninguém te dá valor. Agora, no momento em que a coisa dá resultado, aí vem um tapinha nas costas. Aí você é bom. É igual passar em concurso. Passa em concurso, aí todo mundo te olha com outros olhos. Antes de passar no concurso, você não é nada. Antes de empreender, antes de dar certo, antes de ser um sucesso, você é visto de forma desagradável. Mas quando você mostra resultado, quando você adquire know-how, capacidade, e você mostra ali ao que você veio e você dá conta do recado, aí o respeito vem. E aí, gente, entender que desse trio ansiedade, incerteza e solidão, ninguém te prepara para enfrentar. Mas quem quer empreender tem que estar disposto a isso. E aí vem uma coisa que eu normalmente digo para as pessoas quando começam a empreender, e a gente fala muito bem sobre isso. Podem até ter te dito que isso seria simples, mas ninguém vai te dizer que é fácil. Porque se disser que é fácil, tem algum problema. Porque empreendimento é como a vida. E a vida é como matemática. Se tiver fácil, é porque está errado. Entendeu? E como manter a sanidade mental no meio desse caos? É a ideia do, por exemplo, nesse exato momento, eu estou falando com vocês e eu estou olhando para a câmera. Qualquer coisa que aconteça em volta, eu posso até perceber, mas o meu foco, a minha visão está aqui. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que me manter o tempo todo com foco. Lembra da história do sapo surdo? Subindo na árvore? É isso aí. Temos que nos fazermos de surdos algumas vezes por conta dos nossos interesses. E nunca esqueça, a vida, a meu ver, isso aí é uma regra que eu carrego comigo. Você tem 3 níveis de pensamentos. Primeiro pensamento, prioridade. O que é a tua prioridade? É isso, 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 isso. Beleza, isso é minha prioridade. Baseado na minha prioridade, eu faço as minhas escolhas. Já falei sobre isso aqui. E aí, baseado nas minhas escolhas, a vida me devolve as opções. E eu vou decidir entre estas opções. Entende? Porque eu prefiro escolher do que ser escolhido. Ser escolhido é uma coisa complicada. E aí, gente, nesse meio, a importância que existe em relação à rede de apoio, família, amigos e mentores. A família, gente, eu digo que desses 3 é o que é um pouco mais complicado. O familiar é o primeiro que vai te olhar e vai querer que você faça uso daquilo que você hoje tem como um empreendimento, para ele quer de graça. E aí o que aconteceu com a grande Cacilda Becker, quando certa vez, com uma peça em cartaz,
pessoas tinham interesse em assistir, né? Tinham interesse ali de assistir a peça de graça. E aí ela, de forma muito sábia, responde que vocês querem de graça a única coisa que eu tenho para vender. Resposta extremamente sábia, né? Nós estamos aqui, eu nesse momento, meu diretor, o meu assistente do meu diretor, que é o Felipe, meu diretor, que é o Kevin Couto, que é o carrasco que tanto bate em mim, 2, 3 vezes por semana ele me coloca no tronco, e bota a musiquinha de fundo, lelê, lelê, e tá lá. Brincadeiras à parte, gente. Isso aqui é nosso trabalho. Eu estou empreendendo, tô. Eu estou dedicando o meu tempo, tô. Eles estão trabalhando, estão. Mas o risco é meu. O risco do negócio é meu. Eles não podem correr risco. O risco é meu. É quando eu falo sobre a seguinte mentalidade: o dia que der certo, o dia que isso aqui explodir, se acontecer, e eu ficarei muito grato, porque eu vou poder ajudar muita gente que eu quero ajudar, mas o dia que isso der certo, eu vou falar o seguinte: nós vencemos. Nós vencemos. Se empatar, eu vou dizer, infelizmente, não deu nem lucro nem prejuízo. Agora, se der errado, eu vou dizer, eu perdi. A responsabilidade é minha. Quem trabalha comigo não pode correr risco. O risco é meu. Esse é o primeiro pensamento que o empreendedor tem que ter. Não ter medo de correr riscos. E é em não correr riscos que nós já estamos aqui com 30 mil visualizações do nosso canal, que não tem 2 meses. Eu digo o seguinte: isso é mérito do meu diretor, isso é mérito do assistente de corte que ele tem, e é consequência do meu trabalho. Do meu trabalho é consequência, deles é mérito, porque isso tudo que é feito aqui tem a mão deles. Então vocês acham que amanhã depois, quando esse negócio aqui der certo, e eu tenho certeza que vai. E é bom isso aqui ficar registrado, porque eu falo sem medo e não peço segredo. Eu não posso esquecer essas pessoas. Isso é para o empreendedor de sucesso. Ele não pode nunca. Isso não está nem aqui no texto que eu estou lendo para vocês, que é um texto que a gente determina antes. Mas ele não pode ter uma coisa chamada ingratidão com aqueles que ralaram com ele desde o início. Outras pessoas que venham depois, elas agregam soluções. Mas quem está lutando com você desde o início tem que ter assento na sua mesa no momento da vitória. É bom que isso fique registrado, para que amanhã depois tenham a mais absoluta consciência de que o reconhecimento das pessoas que colaboram contigo é a maior e melhor recompensa que você possa ter no seu trabalho. Para que amanhã depois você não tenha um outro pensamento que eu digo que é um dos pensamentos mais corretos que existem, que é o maior dos acertos é o reconhecimento do erro. Então, pense em não errar. Não tenha medo de errar, mas pense em não errar com as outras pessoas. Você errar no teu empreendedorismo, beleza, eu conheço pessoas que faliram 10 vezes e estão aí com o mais absoluto sucesso. Mas a ideia de eu ter a consciência pesada de amanhã depois eu pensar, pô, eu errei com fulano, um cara que estava do meu lado, ralando comigo, quando isso aqui não era nada. Isso aqui era só uma ideia. E para quem pensava que isso aqui era só uma ideia, quando nós estamos gravando esse vídeo, nesse exato momento, esse canal tem 50 dias e tem 30 mil visualizações. Então, gente, eu tenho mais é que dar valor a quem está comigo. Vou valorizar as pessoas que venham agregar amanhã depois? Sim, mas eu não posso nunca deixar de valorizar o Kevin Couto, que é o meu diretor, e o Felipe, que é outro que me bate de longe. O Kevin não, o Kevin vem com chicote. O Felipe não, o Felipe é pedrada. Ele aproveita que eu estou preso, ele fica me dando pedrada de longe e rindo. Eu escuto as gargalhadas dele. Toma pedrada eu, velho, safado. É isso aí que eles fazem comigo. Mas brincadeiras à parte para descontração, gente. Mas a ideia é de que isso tudo
seja o empreendedorismo, ele seja um risco calculado. Ah, eu vou fazer isso aqui porque Deus vai me ajudar. Não. Deus está te dando força para você ir. Agora, faça a coisa como um risco calculado. Não cometa a esparrela de cair no risco ali inconsequente. Porque o empreendedor corajoso, ele não é impulsivo, ele é calculista. Cuidado com o achismo disfarçado de coragem. Não, eu acho isso. E aí você pensa que aquilo é coragem, nada. Na verdade, é apenas um risco inconsequente. Tá? E aí, gente, como identificar e minimizar esses riscos nos primeiros meses? E aí nós temos aqui que identificar a respeito da dor, da rejeição e a importância da persistência. Gente, tem dia que a gente sobe um vídeo, o vídeo dá 400, 500, 600 mil visualizações, 800 mil visualizações, e tem dia que dá cento e pouco. Mas o que nós não podemos é deixar de persistir, entende? Eu uso o exemplo como exemplo aqui o nosso canal, que é para que vocês entendam, porque vocês que estão acompanhando o nosso canal, vocês estão vendo desde a gênese, desde que isso aqui iniciou. Como é que funciona? Assim, 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 assim. Então vocês estão vendo, isso aqui é um negócio. Se você chegar para mim e falar assim, tá, Arnaldo, você ganha dinheiro com isso hoje? Não, mas é um investimento. E você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Eu gosto de sentar aqui e passar essas informações. E na vida, nós vamos ouvir muitos nãos. Consciência da vida, o não é certo. Nós temos que buscar o sim o tempo todo. E aí, entender que cliente some, parceiro falha, dívidas apertam. Não pense você que você vai abrir um negócio, que seus amigos vão comprar de você, que isso, que aquilo. Não vão. E quando vierem comprar de você, ainda vão querer desconto, vão pedir uma série de regalias que, com certeza, isso vai comprometer o quê? Vai comprometer o teu empreendimento. Vai comprometer ali os teus custos, o teu lucro. Ah, e quando você não atender nas condições que ele quer, ele ainda vai falar mal de você. Se preparem, mas esteja apto a correr esses riscos. E aí, gente, nós temos que pensar em como blindar essa autoestima, como blindar o nosso pensamento nesse processo, entendeu? Empreender rápido, errar menor. Aí você vai falar assim, pô, como assim? Você vai entender que a velocidade com que você corrige o erro define a sua sobrevivência. Eu estava gravando a coisa de alguns minutos, alguns 60 minutos atrás, eu estava gravando um outro vídeo, e aí eu falei uma palavra que não existe. E quando eu falei a palavra que não existe, o meu diretor falou: opa, eu troquei duas sílabas. Porque você vai falando de forma instintiva, quando você vê, já saiu. E aí eu falei essa palavra de forma instintiva e estava errada. E meu diretor veio, falou: pô, peraí, você falou isso quando você queria dizer isso aqui. Aí eu falei: tá certo, eu errei. Cara, é o que eu acabei de falar. A consciência do erro é o maior dos acertos. E aí, você reconhecer o teu erro e consertá-lo com velocidade é importantíssimo para o seu empreendedorismo, para o seu negócio. Você vai entender que o erro faz parte. A burrice é repetir sem aprender. Errar uma vez, beleza, deixa marcado, não erra mais. Eu não erro essa palavra muito, nunca mais, que meu diretor corrigiu e pegou uma régua e bateu na minha mão. Depois eu mostro a vocês. Eu vou para a delegacia, ele vai ver. Ele que me aguarde. Brincadeira. Como eu sempre digo, o Kevin é o filho que eu não tenho. Kevin é um dos amores da minha vida, é um dos amores que o pai dele deixou para mim. E aí, nós temos que entender nesse cenário que anotações, testes, feedbacks, essa tríade, ela é de uma melhoria contínua. Nós temos que ter isso no sangue. Anotação, teste, feedback. Tem que estar olhando isso o tempo todo, beleza? A gente tem que entender isso o tempo todo. E aí, a falsa segurança do CLT, CLT, quando a gente fala, são
CLT vem de Consolidação das Leis Trabalhistas, você entender a falsa segurança do CLT e absorver os conceitos da responsabilidade do CNPJ. Mesmo que na prática ele não exista. O CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ele pode existir na prática, mas ele não é obrigatório para que você tenha o pensamento como empreendedor ou como empresa. Você pensar como empresa é muito maior do que só ter um CNPJ. E aí, o seletista ali, ele parece estar seguro. Nada, chego às 8, saio às 5. Lembra do pessoal do desenho dos Flintstones, quando abria o desenho, que ele vinha, tocava a sineta, ele ia, abadabadu, ele diz, pá, 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 não sei o quê, ia trabalhar e tal. No final, a mesma coisa, ele corria para casa, não sei o quê, pegava tal, bota a família no troncomóvel, né? E aí ele coloca uma coisa que eu nunca entendi. Como é que o troncomóvel faz curva? Que aquilo ali está preso para frente, aquilo não faz curva. Mas o Fred Flintstone fazia. O Fred podia fazer. E aí, gente, a ideia de você, deu 5 horas da tarde, acabou meu problema. Ah, não, agora vou para casa. Esse é o pensamento do seletista. Mas ele não tem o controle nas mãos dele. Sabe por quê? O seletista, ele não tem uma estratégia. Ele é estratégia de alguém. Ele está contido na estratégia de uma outra pessoa. Porque uma outra pessoa, essa outra pessoa que é o empreendedor que gera o emprego para esse seletista. E quando você entender que esse seletista que ganha ali entre salário, ele ganha 3 mil, mais 2 mil de imposto, ele custa para o patrão dele 5 mil, o dia que ele entender que o dia que ele perceber que o custo de 5 mil que ele gera para o patrão dele, isso faz com que ele gere um lucro de pelo menos mais 50 ou 100 mil, porque se eu te pago 5, 3 mil de salário mais 2 de impostos, estou botando aqui um chute, tá? O retorno que você vai me dar não pode ser igual. Você tem que me dar 10 vezes o retorno, senão não vale a pena. Isso é empreendedorismo. Gente, se você não tem uma estratégia, você estará contido na estratégia de alguém. E aí, empreender é uma autonomia em relação à responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade. Entender na prática o que é ter essa responsabilidade. Você não responde a um chefe, mas você responde a um mercado. Você responde a uma tendência de compra, seja de um produto ou um serviço. E aí, gente, para finalizar esse papo, o que o Arnaldo diria a um jovem de 20 anos que quer empreender? Principalmente hoje, a molecada aí, a molecada que eu falo é no carinho. A rapaziada mais nova, eles querem algo que dê menos trabalho e mais retorno. Gente, pense bem para a rapaziada mais nova, pensem bem aí no mercado da internet, pense em startups, pense em infonegócios, pense aí nessa escolha mais voltada a isso, que normalmente você tem um espaço de exposição maior e você tem, vamos dizer, operação na construção das coisas. E para o pessoal que tem um pouco mais de idade, eu diria para pensar nisso também, porque isso não é exclusividade dos nossos jovens, isso serve para todos, mas para a galera que pense um pouco mais num negócio que seja ali mais, vamos dizer, mais visível, mais palpável, vamos dizer assim, escolha, pense muito bem no que eu vou falar. Escolha servir antes de vender. Você tem que ter uma entrega de um negócio muito bom antes de você pensar em vender. Descubra a dor real e resolva este problema. Qual é a dor causada por esse empreendimento que eu estou pensando em te entregar aqui, em te servir? A dor é essa. Então, ofereça uma solução, não um paliativo. Ofereça uma solução para que você possa ter do teu mercado, que é o teu chefe, uma coisa chamada respeito.
Beleza? E dinheiro é consequência. Dinheiro, ele vem em consequência do teu trabalho, entenda, ou do trabalho de alguém. Clareza, coragem, consistência, elas sempre virão antes do dinheiro. Ok, gente? Papo de empreendedorismo começa por aí. Valeu? Ó, um beijo. Amanhã, sexta-feira, vamos falar de din-din, hein? Tamo junto. Qualquer coisa é só me chamar. Um beijo. Tchau, tchau.